Muito bem, bem-vindos a todas. A reunião anual da Saúde Planetária, concediada pela Universidade de São Paulo e pela Aliança. Eu sou Joana, da Aliança, que fica na Universidade de Harvard, em Boston. É um prazer tê-los aqui conosco nessa manhã, na nossa quarta reunião e primeira virtual. Nós temos 4.800 inscritos de 129 países. É, de fato, um evento planetário. Tivemos 3 dias até agora de conversas incríveis com líderes de pensamento e profissionais da saúde planetária de todas as disciplinas do mundo inteiro. As discussões cobriram os valores fundamentais, conhecimento, educação, sistemas de financiamento também, e visam ajudar as empresas para que possamos expandir para atingir a grande transição. Essa conversa oferecer um grande pano de fundo para a discussão de hoje a respeito de governos e cooperação. Temos a pesquisa e projeto nos Lightning Talks, que são as palestras relâmpago, que ocorrem depois. Todas as sessões estão sendo gravadas, estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. E antes de apresentar o próximo painel, vou lhes lembrar a respeito de lançamento de programas da PHA. A associação individual para PH está agora aberta. Todas as pessoas com mais de 13 anos podem se unir à aliança. Você pode fazer através da comunidade online, através da plataforma Hilo. Você pode acrescentar a sua voz à Declaração de São Paulo de Saúde Planetária. Essa declaração será a primeira do seu tipo para a comunidade, destacando que ações são necessárias para atingir essa grande transição. Aprendam mais sobre a associação na Declaração de São Paulo. Vocês vão lá no UOL de exposição e aí procurem o estande do Hilo e da PHA. Eu concluo a abertura e agora eu vou apresentar o primeiro painel do dia, Diplomacia da Saúde Planetária, salvando o multilateralismo para nos salvar. Nós temos a Nicole de Paula, moderadora. Nicole de Paula, ela é fellow de sustentabilidade no Centro de Estudos da Alemanha por mais de uma década. Ela vem conectando legisladores e pesquisadores para promover uma compreensão mundial da sustentabilidade, do meio ambiente e da saúde pública. Fundadora da Unidade de Saúde Planetária e cofundadora do Grupo Interdisciplinar da Universidade de São Paulo, no Brasil. Ela tem doutorado em Relações Internacionais e ela é consultora de várias organizações da ONU e ela é dedicada à saúde global, mudança climática, biodiversidade e questões urbanas. Passo a palavra para a senhora Nicole de Paula. Obrigada, Joana, obrigada. Bom, você nos ajudou muito durante todo o processo, toda a equipe de saúde planetária, a equipe da Universidade de São Paulo. Tenho sorte de ter trabalhado com vocês. Bom dia aos colegas brasileiros, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado por participarem hoje. Aprecio a sua presença virtual. Já por mais de um ano, a gente vem trabalhando muito para tornar essa Semana da Saúde Planetária um grande sucesso. Fico feliz que nós temos 129 países inscritos para essa conversa. Impressionante, parabéns às equipes aqui. E como brasileira, claro, eu fico muito feliz de ver esse evento sendo sediado pela Universidade de São Paulo. Teríamos preferido dar as boas-vindas em nosso campus, mas é mais importante termos saúde nesse momento. Espero que vocês e as suas famílias tenham saúde, que fiquem energizados pela comunidade de saúde planetária. Vamos compensar a ausência do toque humano com as ideias empoderadoras hoje. Construir pontes entre as comunidades em tempos de crise é algo fundamental. Estamos no dia 4 de nossa conferência, a reunião anual de saúde planetária, e vamos abordar governança e cooperação global. Eu tenho um PhD em Relações Internacionais, portanto, o tema é especial. Em janeiro de 2021, eu publiquei um comentário no Lancet Saúde Planetária, liderando essa conversa sobre a noção da diplomacia em saúde planetária. Foi a primeira vez que essa expressão foi usada. Fiquei surpresa e feliz em receber um feedback tão bom. As pessoas diziam: como podemos explorar essa ideia ainda mais? O nosso painel, a Diplomacia da Saúde Planetária, salvando o multilateralismo para nos salvar, vai nos dar
insights importantes de nossos palestrantes, que são arquitetos dessas propostas multilaterais. Por trás da noção da saúde planetária, a gente sabe que vai muito além da ciência. A emergência planetária está ligada profundamente às questões sociais. Ações transformadoras não acontecerão sem a política científica e essa interface. A pergunta de $1 bilhão: como podemos agir para ter um ambiente, um futuro pós-pandemia justo e verde? Como a cooperação global vai ajudar a gente a entregar as promessas? Durante a pandemia da Covid-19, claro, tínhamos essa percepção de interdependência profunda. Muitos países, eles não lideravam para ter uma cooperação multilateral. É um paradoxo. A evidência clara que nós temos uma emergência planetária atual que não pode ser resolvida em isolamento e ainda assim lutamos para promover o multilateralismo, especialmente se considerarmos que temos que agir com altíssima velocidade. A nossa conversa é muito oportuna. Em janeiro de 2021, o presidente Biden anunciou que os Estados Unidos iriam se reunir ao Acordo de Paris. É um novo patamar de diplomacia. Descarbonizar a sociedade e devemos cortar as emissões pela metade até 2030. A nova avaliação mostrou que só teremos uma redução de 1% das emissões até 2030. Estamos longe da nossa meta do que é necessário para manter o aquecimento global abaixo da meta de 1,5 graus Celsius. Bom, a emergência planetária, a abordagem da saúde planetária tem o potencial, na minha opinião, de resolver várias ameaças, colocando a saúde humana e a integridade ecológica no centro de nossas escolhas políticas. Pensando sobre a melhor forma para nos movermos na direção da ação, temos esses 3 palestrantes distintos hoje. Eles têm ampla experiência internacional, CVs impressionantes, e eu vou lhes dar apenas uma breve ideia da sua bio, mas, por favor, cliquem lá na agenda para ler o CV completo. Não fiquem deprimidos, não, porque eles conquistaram muito ao longo de suas trajetórias. Sandrine Dixon de Clèves, que é a co-presidente do Clube de Roma, e ela tem mais de 30 anos de experiência em políticas europeias, experiência com estratégia, com enfoque na União Europeia, comitês de mudança, energia sustentável e soluções financeiras. Ela já ocupou 7 cargos de liderança na ONU, por exemplo, a cúpula de alimento deste ano e também é membro docente do Instituto de Cambridge para a Liderança de Sustentabilidade. Em 2017, ela fundou a rede possibilitadora para as mulheres como agentes de mudança. Bem-vinda, Sandrine! Temos também o Dr. Stefan Foutiot, que é um especialista a respeito de desenvolvimento sustentável. Ele trabalha de Bangkok, ele é diretor da Divisão de Desenvolvimento e Ambiente na Comissão para a Ásia-Pacífico da ONU. Nesse cargo, ele oferece orientação estratégica para planejamento e implementação do trabalho SCAP da ONU a respeito de recursos naturais, mudança climática e desenvolvimento urbano sustentável. Ele desenvolve a abordagem da SCAP para apoiar a implementação da Agenda 2030 para entregar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Seu PhD é em recursos econômicos e naturais. Bem-vindo, senhor Stefanos Foutiot. E eu tenho aqui a doutora Ruth Payette, que ela é secretária para as convenções de Basileia desde 2014, foi ministro do Meio Ambiente em Seychelles. Em 2008, ele fundou a primeira universidade em Seychelles, atuou como o primeiro reitor e vice-reitor. Hoje, ele contribuiu para os relatórios da IPCC, que recebeu o Prêmio Nobel em 2007, e também é membro fundador de várias fundações voltadas para o meio ambiente. Sea Level Rise Foundation, Universidade de Seychelles e a Fundação Silhouette também. Já recebeu vários prêmios pelo seu trabalho, incluindo o líder mais jovem, dado pelo Fórum Econômico Mundial. Também é um doutor honorário da Universidade de Londres. Bem-vindo, doutor Payette.
Dados logísticos. Ouviremos, então, a contribuição dos 3 panelistas, que serão seguidas de perguntas. Queremos ter um amplo diálogo, bem interativo, mas já podem enviar as suas perguntas no Q&A, para que depois tenhamos tempo de fazer a curadoria das suas perguntas. Vou começar com as senhoras primeiro e convidar a Sandrine Dixon de Cleve para compartilhar a avaliação de oportunidades para promover a recuperação verde, ajudar a saúde planetária nessa abordagem narrativa interdisciplinar. Bem-vinda, Sandrine, é com você. Muito obrigada, Nicole. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu agradeço esse evento, a organização dessa conferência de saúde planetária é fundamental. Há 3 anos, nós lançamos o nosso plano de emergência planetária e foi até antes da pandemia. E já naquela época, a gente falava sobre a convergência dos pontos, a perda de biodiversidade e o choque climático, a crise climática. Agora podemos falar de 3 ou 4 pontos principais, eu diria: biodiversidade, a perda do clima, a pandemia da saúde, juntamente com o que eu chamo com o ponto da virada social. Black Lives Matter, vidas negras são importantes, tudo isso indica que os cidadãos são importantes, eles têm que fazer parte do processo de governança. Hoje é importante falar sobre a saúde planetária e as questões de emergência planetária, mas o que isso significa em termos de governança? Estou aqui com o meu PIN do ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muitos têm isso e é importante usar isso. Eu uso todos os dias para me lembrar que os ODS envolvem a sustentabilidade. O que é ser sustentável? Com uma abordagem sistêmica. Estamos no Clube de Roma, precisamos otimizar os nossos sistemas. Se hoje estamos na convergência de um ponto de virada, precisamos considerar que instituições têm de mudar para garantir que, de fato, nós possamos reagir a esses pontos de virada. Sempre pergunto às pessoas, como é que a gente não tem um plano de emergência no nível internacional ou no nível local? Como é que não temos isso? Temos mais de 1.700 jurisdições que declararam emergência. E aí precisamos traduzir isso em ações nos níveis locais, regionais, internacionais. Precisamos garantir que temos narrativas transversais. Você mencionou o co-presidente para a ação de resiliência na cúpula de alimentos realizada pela ONU. E nós percebemos, nesse caso, que, embora estejamos conversando com países com relação à parte agrícola, estamos nos engajando com o Ministério da Agricultura, não com os mesmos ministérios que, de fato, vão realizar as negociações do clima lá na COP, na reunião COP. O que tentamos fazer é ter uma narrativa transversal. Quando falamos de alimentos, temos que considerar, especialmente ligado à resiliência, zonas frágeis e vulneráveis, acesso ao alimento, e temos que garantir que falemos da crise que de fato impacta o nosso sistema alimentar, para garantirmos um alimento saudável num planeta saudável, que é um dos conceitos de saudabilidade. Além disso, nós sabemos que precisamos influenciar os nossos governos quando eles falam sobre o comércio, através do G7 ou através das mudanças econômicas, envolvendo o G20 também. Eles precisam ter a mesma narrativa quando a gente discutir a biodiversidade na COP de biodiversidade. Quando falamos, então, de mudar a governança, migrar a governança, temos que ser mais estratégicos em termos das ações. Precisamos perceber que temos que influenciar em várias esferas, influenciar os tomadores de decisão na arena internacional, mas também os membros e estados que estão negociando em nosso nome. E os cidadãos também, os cidadãos precisam agir, mudar no nível local. E temos que garantir que eles gerem impacto e que sejam ouvidos. Outro ponto-chave que eu gostaria de fazer nessa pequena intervenção, antes da nossa discussão, é que, na verdade, há 2 áreas chaves que são fundamentais. Uma delas é a mudança econômica, que eu já mencionei. Não é apenas a empresa ou o negócio do jeito que sempre é. Nós temos que construir um futuro melhor. Não podemos olhar para trás, não podemos destruir o que já foi construído, temos que construir para o futuro. E para isso a gente tem que financiar as coisas, financiar as ações. Perdemos a doutora Sandrine.
Acho que perdemos a doutora Sandrine. Ah, que bom que não foi só eu, disse a doutora Nicole. Mas ela já destacou alguns pontos principais para essa nossa conversa. E eu adoro dessa ideia de fertilizar transversalmente a narrativa. É por isso que eu tenho tanta paixão pela saúde planetária, a importância de reunir todas essas crises, mas não complementá-las, temos que buscar soluções. Acho que vou passar para o Stefanos, gostaria de ver a reação dele. Como é que você se sente a respeito desse assunto? Nicole, obrigado pela introdução, obrigado por reunir esse painel. Vou começar com o que você falou, Sandrine. A abordagem sistêmica, que é bem complexa. Eu trabalho no Sistema ONU há 16 anos e antes disso eu lidava com aconselhamento de governos. E há tantos casos onde um ministério não conversa com o outro. E às vezes isso acontece e ainda acontece por conta da falta de informação, mas às vezes acontece porque há concorrência dentro do mesmo governo. Já testemunhamos casos onde os ministérios eles brigam por recursos, eles lutam por tudo e há pequenas guerras até. Para mim, a coisa mais importante a respeito dessa crise típica que a Sabrine descreveu é quanto podemos mudar o nosso planejamento e o jeito que abordamos a tomada de decisão para a mudança política. A pandemia, na minha opinião, mostrou três grandes coisas. Primeiro, não podemos superar a natureza, não podemos suprimir a natureza pelo desenvolvimento humano. A pandemia aconteceu porque não prestamos atenção no meio ambiente e a sua interface com o desenvolvimento humano. A Sandrine voltou. Agora passaram para mim, Sandrine. Bom, muito bem. A segunda coisa, Nicole, é já percebi que o modelo de desenvolvimento que tínhamos lá nos anos 60 e 70, com as ferramentas de decisões econômicas, com o pensamento econômico, estava plenamente equivocado. Infelizmente, ainda hoje, continuamos a usar as ferramentas dos anos 60 e 70. São ferramentas da computação, do equilíbrio, ferramentas racionais, baseadas em decisões racionais, alocação de orçamentos, e também sobre como gastar o dinheiro público. Isso está totalmente errado. Eu achei que essa pandemia provaria que o design das políticas econômicas estão errados. Não podemos voltar para trás, não devemos retornar ao passado, temos que partir de um novo princípio e não usar um modelo econométrico para gerar o planejamento futuro. Temos que usar a capacidade dos ecossistemas para entender quanto nós podemos usar da natureza. Temos que usar a capacidade ideal para decidir o quanto de remédio nós temos que usar. Temos que usar a capacidade da atmosfera para entender quanto de poluição podemos aceitar e quanto não podemos aceitar. O segundo ponto é substituir todas as ferramentas econômicas que vieram dos anos 60 e 70 com novas decisões baseadas na ciência e nos ecossistemas. E o terceiro ponto é se você quiser mudar as coisas rapidamente, isso só acontece com regulamentações e com ações rápidas. Eu acredito muito em educação, capacitação. Eu estou onde estou porque tive acesso à educação, mas precisamos de uma mudança rápida. Temos que mudar o pricing, a precificação, mudar as finanças para alocar melhor os nossos recursos. Portanto, esse foi o meu ponto de partida. Fico disponível para discussão, Nicole. Eu tenho tantas perguntas já aqui em mente. Estou ouvindo que temos que usar a pandemia não para construir lá com base no passado, não é o que queremos. Entretanto, eu vou agora questionar a mentalidade, na sua experiência, e eu quero ouvir o Rolf, claro, antes de abordar essa pergunta. Será que isso está ligado à mentalidade apenas? Vejam os dados: 20%
da arrecadação fiscal contribuiu para a construção verde. Nós temos, então, um argumento, mas a gente vê essas transformações acontecendo. Gostaria de ouvir de todos. Senhor Rolf, como é que o senhor se sente com relação a esse debate? Sim, queria trazer sua área também. Sei que você tem muitas conexões com saúde, resíduos e poluição, clima. Então, qual a sua experiência com essa pandemia? O que está mudando? Rolf, muito obrigada. Antes de entrar nisso, eu gostaria de passar alguns minutos falando também sobre multilateralismo, porque todos nós achamos que isso já está garantido depois da fundação da ONU, em 1940. Nós vimos a propagação da paz e bem-estar no planeta. A despeito dos diferentes desafios, muitos países se tornaram repúblicas independentes, aprenderam como se auto-administrar, e aí tivemos em 1970, os 50 anos aí do multilateralismo, nós tivemos aí várias convenções em Estocolmo e outros lugares do mundo, mas o que nós vimos, então, e pessoalmente o que eu vi nos próximos 30 anos, negociando, então, convenções sobre mudança climática e várias outras convenções sobre poluição e produtos químicos, que vemos uma evolução lenta, para o bem ou para o mal. Nós vemos que, às vezes, há muito ataque ainda. O multilateralismo hoje ainda está sob ataque. Nós vemos novos atores. Eu acho que é bom ter novos atores, e aí a gente pode engajar, então, o setor privado e várias outras partes interessadas, especialmente na minha área de produtos químicos e resíduos, como nos engajar com a indústria. Tentamos, então, ter uma abordagem mais sustentável à produção e ao consumo. Vendo, então, a polarização evoluindo, aumentando nos últimos anos, vimos uma generalização, a nacionalização, e mesmo com o Covid-19, nós vemos aí a volta do nacionalismo, a ascensão do extremismo, a ascensão dos movimentos populares, não apenas a nível nacional, mas também globalmente facilitada pelas mídias sociais. E tudo isso teve impacto em como o futuro do multilateralismo vai acontecer. Então, acho que é importante não esquecer que todo o futuro da humanidade vai depender de como o multilateralismo vai evoluir no futuro. Então, só queria fazer esse caveat aqui antes de entrarmos na discussão. O segundo ponto que eu gostaria de trazer à mesa é o elefante na sala. Sim, isso acontece que a mudança global está afetando simplesmente todas as salas. E o elefante na sala é a poluição, o consumo. O que vai acontecer quando voltarmos? Se nós desaparecermos, tudo vai florescer de novo, as árvores, os pássaros. A gente não precisa se preocupar, se nós desaparecermos, com a biodiversidade. O que nós precisamos nos preocupar só com os humanos, o impacto humano no planeta. É mais fácil para a gente falar, então, sobre salvar árvores, salvar isso, salvar aquilo, mas nós estamos esquecendo que nós precisamos nos salvar de nós mesmos. Eu acho que é justamente o ponto aqui, é enfatizar isso. Justamente é isso, é a causa raiz de toda a mudança climática, são emissões, poluição das atividades que estamos fazendo, quer seja o derrubamento o corte de florestas, a forma como dirigimos os nossos carros, o consumo ineficiente de energia. Então, precisamos entender que isso é parte. Resolver a poluição é parte da solução que temos pela frente e que nós precisamos refletir sobre isso. Hoje, se viajarmos pelo mundo, às vezes, temos embalagens que, se você viajar no mundo inteiro, você vai encontrar ali uma embalagem de refrigerante. Até na Antártica você vai encontrar uma embalagem de refrigerante
ali jogada fora. Então, isso é uma coisa que temos que refletir. Nós temos muitas possibilidades, na realidade, nós temos que endereçar, claro, a pobreza, muitas questões, mas outro ponto, antes de passar a palavra é relacionado à saúde. Nós temos que... Eu já ouvi um ponto que deveríamos diminuir, por exemplo, a fertilidade dos homens. Bom, o impacto da nossa sobrevivência como humanos está em jogo aqui. Acho que teve um filme que eu falei, que fala de uma época em que as mulheres vão parar de ter fertilidade, a fertilidade feminina vai desaparecer. Espero que isso nunca chegue. Eu acho que espero que nunca chegamos a esse ponto, tanto em questão de saúde, e a gente tem que endereçar justamente essas questões mais subjacentes. Os pontos, como a Sandrine falou, o ponto de virada aqui é consumo, consumo, consumo e consumo. Muito obrigado por suas contribuições. Olha, muito obrigada, você trouxe pontos muito importantes, e mesmo a minha motivação de discutir saúde planetária, porque o multilateralismo está sob ataque, há muitos exemplos disso. Eu gostaria de ouvir mais sobre isso, porque houve uma declaração interessante do Antônio Gutierrez, há vários... nós temos muitos problemas e um déficit de soluções multilaterais. Esse é o paradoxo. Como, então, se nós precisamos quebrar os silos, e Sandrine também já falou que a gente precisa mudar as instituições e sua governança, sua estrutura de governança. A forma como a gente quebra isso em setores, mudança climática, pobreza, mas agora temos vivendo também esse momento difícil, a pandemia. Como levar essa conversa para a questão da diplomacia? Sandrine, você estava falando também sobre economia e a gente interrompeu, tá? A gente vai te voltar a palavra a você para você poder desenvolver melhor essa ideia. Nada como desaparecer e cair no meio da sua fala. Desculpe, mas eu queria agradecer o Rolf e o Stefanos pelos inputs tão valiosos. Não concordo plenamente. Rolf, seu último ponto sobre o consumismo, aqui no Clube de Roma temos falado sobre o consumo excessivo nos últimos anos. E o que eu gostaria de falar é que essa é a beleza do que começamos a ver nos novos modelos econômicos. Eu concordo que esse é o centro do problema. A forma, em primeiro lugar, a gente valoriza o crescimento, o que é o valor errado, ao invés de colocar o valor onde ele realmente deveria estar, e a gente continua a promover o PIB como única medida de valor, ao invés de analisar outros indicadores sociais, ambientais e também econômicos. Então, seu ponto, Rolf, sobre necessitar do antropocentrismo, como falávamos, nós estamos tão presos no nosso ego e nosso direito de fazer o que quisermos, que todos nós vivemos em desequilíbrio com as outras espécies, porque a gente tem o direito de fazer o que quiser, consumir excessivamente, destruir e se tornar o maior risco para nós mesmos, o que é exatamente o que você falou. 2 novos modelos que eu acho que são importantes. O novo modelo de bem-estar, que estão sendo adotados pela Finlândia, Islândia, Nova Zelândia, Gales e Escócia, que, na realidade, avaliam uma variedade de indicadores sociais, econômicos e ambientais. Saindo da pandemia, os mais resilientes, incluindo empresas que vão implementar pontos sociais de governança e de meio ambiente, nós vemos aí as empresas que investem nisso são mais resistentes ao risco. E assim vai ser após a pandemia. Nós vamos avaliar a forma como consumimos, como podemos mudar os modelos de consumimentos e, principalmente, o modelo econômico. Agora, nós temos aí várias regiões do mundo também analisando o nosso impacto no planeta, analisando impactos sociais ao mesmo tempo. Isso muda a forma como comunidades se desenvolvem e analisam futuros alternativos. É super importante, porque você já
nos deu, então, um exemplo de sucesso investidores, então, escolhendo empresas que parecem ser mais resilientes em todas essas áreas. Nós precisamos, falando também do setor financeiro de investimentos, Stefan nos falou, como podemos concretamente também evoluir nessa abordagem de diplomacia para a saúde planetária, a esfera governamental, e nós temos também sugestões sobre isso. Os negociadores, quando vão falar sobre essas coisas, eles precisam ter a noção em mente. Vocês têm sugestões de como podemos fazer isso? Sim, eu, na realidade, tenho experiência. A experiência vem de algo que recentemente passamos, não, hoje terminamos a nossa comissão, a nossa reunião do comissão anual da ESCA, que é a Assembleia Geral para a Ásia-Pacífico. Os Estados-membros chegaram à resolução incluindo aspectos da relação entre saúde humana e o cuidado com os ecossistemas. Nós não conseguimos concordar para incluir o tema saúde planetária, mas com o secretário fala assim, olha, vamos tentar encontrar aqui um consenso para chegar a um consenso, para chegar a esse conteúdo. Acho que não devemos gastar muito tempo em foco numa palavra específica, mas precisamos trabalhar no contexto. Nós temos um bom trabalho de fundo, nós temos documentação excelente, mas chegamos então a esse entendimento que, claro, a pandemia é uma coisa natural, não é uma conspiração, não foi criada em laboratório, e nós precisamos, a algum ponto, colocar as palavras saúde planetária ou as palavras uma saúde apenas, uma saúde única, dentro das nossas declarações. E como fazer isso? Então, o número 1 são os champion countries, ou seja, aqueles países que defendem isso, que vão, então, brigar por essa resolução. E por que não? A COP de biodiversidade, ainda há espaço aí para incluir a Declaração de Saúde Planetária no documento resultante do fórum, da COP. Então, a Secretaria da ONU, não são eles que iniciam a discussão. Isso se inicia através dos Estados-membros, e temos Estados-membros que gostariam de trazer isso para a mesa, então isso é muito bom. Antônio estava dizendo que vocês conseguiram reunir 4.800 participantes. Um desses, talvez, pode ter boas relações com o Ministério de Relações Exteriores, e aí é a hora de ir a todos nós na COP 15, na COP de biodiversidade, e incluir o conceito de saúde planetária em um dos documentos resultantes. Então, no final, as palavras importam, né? Esse é o desafio, justamente, porque a gente não pode gastar muito tempo na escolha das palavras, mas as palavras importam. Sim, é bom como um primeiro passo para contextualizar isso. E mesmo agora, acho que se um país for a Assembleia Geral pode pegar a nossa resolução, adotamos a resolução que reconhecem a ligação entre ecossistemas, a saúde dos ecossistemas e a saúde dos humanos. Então, podemos fazer isso usar isso como referência da saúde do planeta. Estávamos discutindo em paralelo aqui em nossas conversas. Eu gostaria de ouvir, Rolf, na sua experiência sobre negociações de produtos químicos, e saúde tem que ser uma dimensão central dessa conversa sobre poluição. Como que isso é percebido? Porque nós temos muitas negociações técnicas e às vezes a gente tende a esquecer que tem a ver com a saúde humana. Isso está acontecendo no seu contexto? Como que você vê uma solução potencial para isso? Obrigada, Nicole. Nosso trabalho é justamente negociar em corredores. É uma jornada muito longa. E às vezes é doloroso, porque a gente gasta tempo negociando sobre coisas que, na realidade, não vão ter impacto nenhum sobre trazer a mudança que desejamos. E em alguns momentos a gente negocia em coisas que realmente têm significado e que vão produzir impacto. Então, a minha resposta é
é dúbia aqui. No espaço em que eu trabalho, especialmente em produtos químicos e resíduos, nos últimos 5 anos, nós vimos um número cada vez maior de produtos químicos sendo candidatos à aprovação. Algumas, por exemplo, são produtos químicos que na realidade são inovadores. Por exemplo, agora nós estamos falando dos antiaderentes para panelas. Agora nós estamos percebendo que eles contêm químicos muito tóxicos ao corpo das crianças e adultos na fertilidade. Então, tem agora uma pressão muito grande para começarmos a reavaliar isso. Isso é um grande desafio. Eu entendo, porque diferentes países têm diferentes expectativas e diferentes políticas, mas, para mim, eu fico entristecido quando há uma questão de responsabilidade moral. Posso dar um exemplo? Por exemplo, quando os governos as pessoas entram no governo apenas com ambições, ou seja, se você pescar mais, você vai ganhar mais dinheiro, mas e a respeito da vida marinha? Então, nós temos que proteger os nossos ecossistemas. Eu sei que temos democracias, mas os políticos ficam ali 4, 5 anos, não é assim um prazo, não tem visão de longo prazo, eles só querem saber daquele período. Isso tem um grande impacto, tanto na diplomacia, mas também no meio ambiente e na saúde, porque as decisões são tomadas apenas durante aquele período do mandato, apenas no horizonte que eles acham que é importante para eles. Eu mesmo, trabalhando na política, já vi isso ser realizado de uma forma muito profunda, com praticamente todos com quem eu interajo. Então, todos nós, especialmente aqueles que são líderes, têm uma responsabilidade moral, não apenas esperar pelas negociações, porque quando estamos na liderança, podemos acelerar as negociações e também podemos trazer todo esse discurso para a prática, transformá-lo em realidade. Então, esse, no meu ponto de vista, não é bom o suficiente, precisamos mais. E você falava sobre liderança, isso é tão essencial. Estava falando com Sandrine, você foi eleita uma das 30 mulheres mais influentes em negócios verdes. Você sabe muito sobre liderança nessa área. E eu não poderia encerrar sem perguntar a você qual é o papel da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, ou seja, colocar mais mulheres em posições de liderança, para tentar mudar. Será que essa é uma forma de acelerar as ações para a saúde planetária? Como que você vê esse tema específico do empoderamento das mulheres? Obrigada, Nicole, pela pergunta, e acho que todos temos que perguntar a Rolf e Stefanos o que eles acham de mulheres na liderança. Porque sempre perguntam para a mulher sobre isso, mas são os homens que têm que também apoiar as mulheres, que são fundamentalmente importantes na mudança. Acho que essa pergunta é muito importante, tem a ver com uma conversa que eu tive hoje de manhã com Monte Manapelli, que é co-presidente do Clube de Roma. São as 2 primeiras mulheres que presidem o clube em 50 anos. Então, levou 50 anos para o Clube de Roma ter uma mulher, e aí já decidiram ter 2. Então, não é tão mal assim, representando diferentes jurisdições. Eu na Europa, em Bompela, na África do Sul. Então, quando eu penso que é aí que podemos contribuir, as mulheres são as que carregam a semente, as crianças no nosso útero, e em termos de agricultura também, e a nível comunitário, frequentemente as mulheres têm a custódia da semente, quer ser intelectualmente ou as sementes em si. As mulheres na África, elas guardam vários tipos de semente debaixo dos travesseiros para preservá-las para as futuras gerações. Pensa nessa análise, nessa analogia. Se a gente pensar na importância das mulheres,
além de sermos uma maior parte da população do que os homens hoje em dia, precisa haver mais mulheres em tomada de decisão em todos os níveis. E precisamos lembrar também porque as mulheres são aquelas que carregam a semente, especialmente nas economias de transição, onde muitas mulheres são as cabeças das comunidades, muitas mulheres pensam muito mais coletivamente do que simplesmente ambicionando o poder. Esses são os novos modelos do futuro. São elas que pensam no impacto sobre as futuras gerações, porque nós não levamos em consideração nossos padrões de consumo. Então, nós precisamos, as mulheres, na tomada de decisão, e o que nós vemos nas economias de bem-estar, todas elas são lideradas por mulher, exceto por um presidente muito inteligente no País de Gales. Mas as mulheres, na realidade, lideraram as economias de bem-estar. E também, por conta da Covid, há vários estilos de governança. Elas são melhores em se comunicar. Elas não são orientadas pela crítica dos pares. Elas querem assegurar que vão salvar o povo e a subsistência do povo primeiro. É por isso que é tão importante ter as mulheres no poder, mais mulheres no poder. Nós já vimos circunstâncias desastrosas em que mulheres não pensaram coletivamente. Sim, há alguns exemplos, mas eu acredito que, no geral, as mulheres tendem a ser mais cuidadosas, elas carregam a semente, elas pensam sobre a próxima geração, são mais coletivas e sistêmicas na sua abordagem, inclusive a economia. Sandrine, ter o apoio masculino a essa causa é importante. Estou muito confortável nesse painel. Stefanos e o Rove apoiam fortemente as mulheres. Estou muito confortável aqui. Vocês também fazem esse trabalho com as mulheres líderes na saúde planetária. É um prazer ver como essas questões evoluíram. Coloco a pergunta para vocês, Stefanos e Rove, porque sei que são defensores ardentes. Obrigado, Nicole. Tivemos o evento a respeito da liderança das mulheres. Eu disse algo e vou repetir aqui. A catástrofe do clima e da biodiversidade foram criadas por um sistema de desenvolvimento que foi desenvolvido só por homens. Foram eles que decidiram o que iria acontecer no sistema econômico pós-guerra. E vejam o que aconteceu nas florestas. Quantos estavam na cúpula do clima? 0 de mulher. Quem projetou as políticas e quem negociou os acordos que falharam? Não vou começar dizendo que as mulheres são mais inteligentes ou outra coisa, mas você perde a diversidade se você não tem as mulheres na mesa de negociação. Pessoas que estudaram biologia dizem que a diversidade e a biodiversidade, ou a sociodiversidade, a diversidade, na verdade, de crenças é que tornam os sistemas mais estáveis, e igualitários. Precisamos de mais mulheres. Foi um prazer participar da sua reunião, Nicole, da liderança das mulheres, e eu planejo ir à COP esse ano. Mas, na verdade, eu gostaria de dar o meu assento na COP para uma mulher qualificada do meu escritório. É isso que eu vou fazer. Como nós podemos, então, criar tudo isso que estamos discutindo? Eu não sei como dizer isso politicamente, da forma politicamente correta. As mulheres se tornam mais ativistas em termos de exigir um assento à mesa. Estamos vivendo na era de correção política e a gente não pode dizer algumas palavras, mas precisamos de mais ativismo das mulheres, acoplado com o ativismo que a Sandrine mencionou. As vidas negras são importantes. É uma consciência global a respeito da sustentabilidade que eu acho que está acontecendo, mas precisamos ter mais ativismo das mulheres para que elas exijam mais e para que participem mais. Talvez seja o caso de criar muito ruído em torno desse movimento. E ao criar ruído, ao fazer barulho, algumas mulheres que poderão ajudar são as empreendedoras. Eu vivo num país, na Tailândia,
embora não ganhem crédito com relação à participação de mulheres na política, porque é quase não existente, mas com relação à participação de mulheres no setor corporativo, há muitas mulheres CEOs na Tailândia. Aí sim, entendemos que nas coisas que são importantes, as mulheres têm força de liderança, sim. Se nós acoplarmos, então, a mais ativismo com mais engajamento das mulheres que estão no setor corporativo, eu acredito que para sobreviver como mulher no setor corporativo, você tem que ter sido uma ativista antes na sua vida. E aí sim teremos uma boa combinação. Mais ruído, mais ativismo, e obrigado por repetir isso. Nós tivemos essa conversa em dezembro do ano passado, eu me lembro, Stefanos, houve 2 vídeos e a COP está aí para acontecer, e a gente vai então cumprir as nossas promessas. Agora, Rolf, na sua perspectiva, na sua opinião, fazer mais barulho? Como é que você vê isso acontecendo no seu ambiente aí? Bom, eu tenho uma perspectiva diferente. Claro que eu apoio plenamente o engajamento das mulheres, a agenda da paridade e motivo as mulheres. Isso é muito importante, claro. Temos um grande desequilíbrio, muita injustiça. Eu já vi isso na minha própria carreira. Mesmo quando eu comecei a projetar a universidade, o meu objetivo era educação. E quando a universidade foi fundada, eu acabei percebendo que era muito voltada para as mulheres. Em Seychelles, quando as mulheres têm filhos cedo, elas não ficam liberadas para estudar no exterior, não havia outra universidade aqui. E, de repente, eu tinha 80% do corpo docente que era mulher aqui na minha universidade, eram mulheres. Elas hoje têm posições de liderança no país, em empresas da região. Eu tenho muito orgulho. Portanto, eu comecei com esse objetivo educacional e, na verdade, acabei cumprindo e realizando o sonho de muitas mulheres. Até os dias de hoje, as mulheres acham que ficou mais fácil porque elas ficam no país, frequentam a escola, a universidade, e, ao mesmo tempo, claro, cultivam a sua família, mas podem conquistar empregos e assumir um papel muito ativo. É uma barreira muito importante que eu vi na minha carreira. E eu sei que isso acontece em outros países. São barreiras inconscientes que impedem as mulheres de conquistar a sua educação. E como resultado disso, claro, essas mulheres não têm habilidades suficientes para substituir homens em certas funções. Bom, essa é a história da minha vida, na minha jornada de aprendizado, foi isso que eu vi sobre como nós podemos projetar políticas e mudar as políticas para mudar o engajamento. Não apenas participação, engajamento, mas também o papel de liderança das mulheres na sociedade. Eu acho que isso é importante. Não é simplesmente que elas participem da mesa de negociação, elas têm que ser parte das decisões tomadas e parte do futuro. Isso é igualmente importante. Outra coisa que eu gostaria de abordar é as mulheres na saúde. As mulheres têm um papel muito, muito forte na saúde, não apenas em seus lares. Olha, a minha mulher que cuida de mim, é ela que leva as crianças ao médico, para checar isso, para checar aquilo, tudo bem, mas isso demonstra que por conta dessa semente que a Sandrine mencionou, que as mulheres guardam e cuidam da semente, é algo que está instilado nelas. Elas cuidam da família, elas têm esse aspecto do cuidado da família. Não estou dizendo isso de um jeito pejorativo, é um papel realmente muito importante, é a afinidade em promover a boa saúde como uma prioridade. E a gente vê evidências disso. Se tivermos que migrar para um sistema de saúde progressivo, precisamos de mulheres nas posições de liderança, porque aí sim nós teremos a contribuição de sua paixão, mas também esse desejo inato de fato, promover a boa saúde. Veremos isso acontecendo. E eu acho que sim, há um papel importante que elas devem desempenhar. Por outro lado, há um papel importante de envolver os homens, porque eles também têm que sentir que isso é sua responsabilidade também. Eles têm que participar, sim, da saúde planetária e sua transformação, porque esse é o nosso tópico aqui. Isso não cabe às mulheres somente. Elas são as cuidadoras primárias da família,
aí os homens se dedicam a outras responsabilidades. Nós, homens, também temos essa responsabilidade de envolver os homens nesse tipo de discussão e tomada de decisão. Claro que isso exige reflexão, mas é isso que passou pela minha cabeça. Muito obrigado. Obrigado, são exemplos concretos. Construir uma universidade num estado que é uma pequena ilha e dar essa oportunidade de educação, porque quando você atinge o patamar de negociações, quem vai estar lá? Você tem que empoderar e dar legitimidade a essa negociação e ter a participação de todos, não é apenas a mentalidade do norte. Esse é outro tópico, a importância do sul global para moldar as decisões no nível da ONU, por exemplo. Esse é um tema bastante importante. A reforma da ONU, esse tema também é bastante importante, um tema relevante da nova conversa. Sandrine, eu sei que você tem que sair em 8 minutos. E temos algumas perguntas aqui de nossa plateia para você. Obrigado pelas perguntas, a propósito. Alguém está perguntando, os panelistas, o que acham? Inspirar os governos para que construam para o futuro. Como lidar com essa questão de mentalidade? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Outras pessoas perguntam sobre o sistema econômico. Será que é possível, no capitalismo, não ter consumo e poluição? Vou fazer uma rodada agora de falas. Sandrine, começando com você. Estou olhando as perguntas, tentei responder algumas delas, porque eu sei que eu preciso sair e peço desculpas por isso. A primeira pergunta ela é bastante importante, na minha opinião. Como nós podemos construir o futuro melhor? Nesse momento, há planos de recuperação que são fundamentais. Todos os planos de recuperação que estão sendo gerados por países devem ser planos que são à prova do futuro, com boa abordagem social e ambiental. Há uma reunião da União Europeia a respeito de soluções baseadas na natureza. Tem muito greenwash, né? Nós precisamos ter pelo menos 35 a 37% dos fundos sendo dedicados, alocados para investimentos ambientais, climáticos, o que é bom, mas a gente não vê isso acontecendo no mundo inteiro. Eu diria que construir um futuro melhor significa que agora os cidadãos, os ativistas, as empresas que de fato querem participar do futuro, devem exigir esse tipo de financiamento para que a gente não tenha um retrocesso, para que a gente possa construir a economia do futuro. A economia do futuro, a propósito, há essa questão: como garantir essa economia do futuro em países em desenvolvimento e países desenvolvidos? Que modelos usar? Nesse momento, estamos trabalhando com o Instituto, também o Instituto norueguês, é o projeto Earth Throw, que vai moldar o modelo, limites de crescimento, estabelecendo novas jornadas, jornadas holísticas, migrando para economias baseadas no bem-estar. Também haverá especialistas multidisciplinares do mundo inteiro, norte e sul, que irão testar esses modelos. E com os legisladores vamos criar novos caminhos, novas jornadas e cenários para o que nós chamaremos novo desenvolvimento econômico, que não é baseado apenas em crescimento. A gente vai fazer isso, vamos gerar uma grande campanha e vamos lançar na conferência de Estocolmo, no nosso aniversário, que vai acontecer no ano que vem, que é o mesmo ano a propósito, e adoraríamos discutir mais esse assunto. Nós temos que envolver outras economias para que pensem assim também. E para fazer isso, nós temos que ter uma narrativa muito clara. Número 1, a primeira geração que produziu menos do que os seus próprios pais. É a primeira vez na história em que uma geração tem a mais alta taxa de suicídio. Os jovens têm a mais alta taxa de suicídio e também a mais alta taxa de doenças mentais. Temos a maior lacuna entre os ricos e os pobres, nos países mais ricos, não é apenas nos países em desenvolvimento, não. A mensagem, portanto, tem de ser: você não pode me dizer que essa economia funcionou dessa forma, como uma sociedade global
nós temos que construir um modelo para o futuro muito diferente, que vá garantir o direito às pessoas ao que é essencial. Último ponto, vamos aproveitar, usar a consciência daqueles todos que passaram pela pandemia. As pesquisas estão mostrando que as pessoas não querem voltar ao passado do jeito que era antes da pandemia. As pessoas adoraram ouvir os pássaros cantar, adoraram estar em contato com a natureza. As pessoas acreditam que há coisas essenciais na vida agora, e a conservação da sua vida, claro que envolve a conservação da vida daqueles que amam e da natureza. Temos que convencer essas economias que estão nesse processo muito egocêntrico, em vez de pensar no coletivo, em vez de pensar no ecológico, né? Elas devem abandonar o seu ego. Muito obrigada. Eu sei que você vai nos deixar em breve. Obrigada pela participação, por tanta energia. Precisamos exercer mais pressão, porque não é fácil exercer essa pressão e conquistar. Você trabalha na União Europeia e você vê as negociações que ocorrem nessa região, que é altamente desenvolvida, altamente engajadora, mas mesmo assim não é fácil. A gente precisa de muita pressão para continuar com a missão. Stefanos, podemos aqui discutir essa perspectiva da Ásia-Pacífico, falando sobre geopolítica e migração de poder. Como isso está acontecendo e como podemos construir novos sistemas? E a pergunta é, será que é possível dentro do modelo capitalista? Stefanos, o que você acha? Com relação à Ásia, não se trata apenas do poder, se trata da responsabilidade ampliada. Às vezes, eu participo de discussões técnicas com países em desenvolvimento e a gente vê as emissões acumuladas de CO2. E depois dos anos 90, a Ásia começou a ter uma contribuição bem maior. E o mesmo acontece com relação ao consumo de recursos naturais. Com relação à energia também. Na Ásia, nós temos o tipo de energia menos eficiente do mundo. E, na verdade, é algo que anda lado a lado. Já que é ineficiente, gera mais emissões. Esse milagre econômico dos tigres asiáticos, da região asiática, permita-me dizer que isso aconteceu às custas da natureza, do ambiente natural. Fizemos um estudo, foi publicado há alguns meses. O caminho de recuperação envolve os governos, vários governos, e queríamos avaliar se eles eram de fato governos verdes. E a resposta foi sonora: não, não são verdes. Em alguns deles, houve discussões a respeito da recuperação verde, mas quando a gente analisa o resultado ali final, não tem nada verde. Nós vimos então os planos de recuperação e ficamos preocupados. Às vezes, eles estavam envolvidos em reduzir e eliminar os subsídios para a recuperação verde, então voltam aos patamares anteriores. Isso é muito negativo. Nós vimos alguns aspectos do greening com relação a suprimento de água, especialmente no sul e no sudoeste da Ásia. Em alguns países, a água é um grande problema, mas não vimos o financiamento da recuperação verde para isso. Não vimos as medidas econômicas voltadas para a recuperação verde. E no compromisso que eu mencionei, que concluiu hoje, nós saímos dessa comissão mais otimistas. Muitos países, nesse caso, explicitamente mencionaram a necessidade de uma recuperação verde. E mencionaram isso através de seu líder de Estado. Tínhamos mais de 50 líderes de Estado, de nações, que estavam lá na comissão. E a boa parte deles falava da recuperação verde e falavam da necessidade de tornar essa recuperação voltada para o desenvolvimento sustentável. Então, o advocacy, a proteção foi lançada. E há uma pergunta aqui que eu vou tentar responder: o que precisa ser feito para convencer os governos para mudar o perfil econômico? A primeira coisa é que precisamos gerar evidências. Evidências exatas, precisas. E temos que reduzir os custos para lidar com o problema. Eu vou responder outra pergunta do painel. Por exemplo, o IPCC, o IDBA podem começar a lidar com essa questão.
Parceiros como o IPCC e o DBA tornaram o mundo melhor, mas ainda assim eles precisam ir além. Eles precisam ir além dos seus relatórios científicos. Eles precisam gerar mensagens de políticas que devem ser levadas aos legisladores. Às vezes é difícil ler esses relatórios, mesmo para mim. E os legisladores, às vezes, não conseguem entender também. Esses painéis, eles devem fazer isso. Parceiros de desenvolvimento devem trabalhar com esses organismos como a IPCC, com o IDBA, com painéis internacionais para levar essas mensagens aos legisladores e reguladores. E aí os legisladores poderão entender como essa política gera empregos, como a política ajuda a acabar com a pobreza. Se nós acoplarmos a narrativa ambiental, a narrativa climática, com uma narrativa que diz que a gente vai gerar empregos, vai acabar com a pobreza e vai aumentar o bem-estar das pessoas, teremos sim bastante adesão. Stefanos, você falou sobre como traduzir o conhecimento. E às vezes a gente tem dificuldade em ler os relatórios, você tem razão. Então, os legisladores não gastam esse tempo para ler esses relatórios e eles precisam agir. Precisamos da linguagem da prevenção. Quanto de dinheiro a gente consegue economizar? Nessa pandemia, estamos gastando 10 trilhões de dólares e temos 28 bilhões para finanças verdes, e aí podemos impedir a ocorrência de pandemias. Uma das minhas funções, eu não sou médica, então eu vejo o meu papel como uma tradutora, traduzir conhecimento em ações nas várias comunidades e plantar essa semente dessa narrativa que é coesa e que vai nos tirar dessa crise. Rolf, alguma recomendação sobre isso? Sim. Vou tentar responder uma das perguntas e vou usar uma ilustração muito simples. Eu gastei de 8 a 10 anos da minha vida tentando convencer meu próprio governo a mudar para energia renovável. E eu vou contar a você o argumento que eu ouvi. Me falaram que quanto mais eletricidade as pessoas consumissem, mais impostos o governo iria coletar. Então, esse é o tipo de pensamento que a gente precisa se livrar. Independente do socialismo, capitalismo, etc. Esse é o tipo de pensamento que nós temos recursos infinitos que o dinheiro pode comprar. Eu dei uma palestra online na universidade aqui sobre o que o dinheiro o fato de que o dinheiro cresce nas árvores, e eu consegui convencê-los de que o dinheiro cresce nas árvores, sim. Hoje em dia, uma árvore é mais valiosa do que dinheiro no banco. A árvore cresce a uma taxa por ano mais do que qualquer taxa de juros no banco. Então, isso é uma ilustração para a gente entender o contexto. Então, do valor que a gente dá ao dinheiro e o valor que a gente dá aos nossos recursos naturais, nossa saúde, nosso bem-estar. A gente tem uma sociedade hoje em dia que valoriza dinheiro muito mais do que recursos naturais, saúde. E o que nós estamos vendo é como a Sandrine falou, as pessoas não querem ouvir a realidade. Quanto que se está disposto a pagar? Os milionários tentam comprar uma ilha para fazer com que os pássaros cantem, porque na cidade não tem mais pássaros que cantam. Não, aliás, não há mais nada, nem peixes, nem nada. Então, agora nós estamos cada vez mais tendo escassez de recursos, a gente tem pesca excessiva, uma retirada excessiva de recursos, porque a força propulsora foi dinheiro. Então, mudar os nossos valores em termos de educação nas escolas, as estruturas das empresas. Hoje, por exemplo, eu não ponho a culpa nas empresas. Um CEO, alguma pessoa que investe na bolsa, sabe muito bem o tipo de valor, avaliação que faz uma empresa. A empresa subiu 40 pontos. Nossa, você está indo muito. Mesmo se a empresa anunciar só 15 pontos, não é tão bom assim. Mesmo que tenha projetos que apoiem a comunidade ou que invistam em energia renovável, isso não vale nada. Se ela não cresce tanto assim. Então, nós precisamos apreciar e valorizar as empresas que estão realmente fazendo a diferença. Não apenas empresas que estão declarando lucros.
ou dividendos aos acionistas. Então, para os acionistas, mesmo precisamos mudar toda a nossa mentalidade, a forma que valorizamos para tudo o que nós temos como valor hoje em dia, né? Precisamos reverter o desmatamento, reverter a mudança climática. É possível. Ontem nós falamos sobre novos modelos de negócios e como nós precisamos fazer exatamente o que você falou aqui. Nós temos apenas 4 minutos e eu gostaria de que a gente fechasse justamente com esse tom que é possível. Nós precisamos de champions, de defensores em todas as áreas, não apenas liderança de mulheres, mas nós precisamos aí países liderando essa mensagem, artistas, a sociedade. A transformação é sistêmica, a forma que a gente defende essa mensagem tem que ser sistêmica. Então, será que a gente pode falar justamente dessa mensagem? Eu recebo muitas mensagens de estudantes, por exemplo. Eles querem ter uma pesquisa, mas uma pesquisa que leve a ações. Vocês têm alguma recomendação para aqueles que querem modelar sua ciência no início da carreira para influenciar a formação de políticas? Qual seria seu conselho? Eu sei que a gente tem muitos estudantes do Brasil e do mundo inteiro que querem saber como eles podem fazer a diferença. Meu conselho, Nicole... Desculpa, Rolf. Pode ir. Meu conselho seria: tente fazer coisas que ofereça ao governo ferramentas para tomar melhores decisões. Vamos fazer pesquisa que contribuam para a melhor tomada de decisão. São recursos que provavelmente vão reverter completamente o processo de tomada de decisão, em termos de planejamento, a infraestrutura e as ações ambientais. E, em segundo lugar, tente fazer o que você prega em termos de sustentabilidade. Eu acredito que os drivers da degradação ambiental são não apenas os que fabricam produtos, mas aqueles que os consumem. Então, temos que fazer o que pregamos em termos de sustentabilidade, temos que parar de fazer coisas que são detrimentais. Número 3, eu diria estudantes, tente fazer uma coisa que valorize o que você acredita. Infelizmente, eu fui criada numa geração que a gente tinha que ir para a universidade e encontrar um bom emprego, mas eu acho que o mais importante hoje em dia é ir para a universidade para fazer uma coisa que salve a humanidade. Obrigada, Stefanos. Muito bonito. Rolf, 1 minuto. Pesquisa multidisciplinar é muito importante. As universidades não podem operar em silos. O pessoal de ciências sociais precisa falar com economistas, com matemáticos, criar um laboratório com tudo isso e tentar criar soluções inovadoras que influenciem criadores de política. Nas ciências sociais não temos a solução sozinhos e na economia também não. Então, unir as áreas científicas. Eu concordo, meu conselho é: sejam corajosos, vamos co-criar soluções e vamos sair da nossa área de conforto. Muito obrigado pelo seu tempo e pelos seus insights. Obrigado aos nossos participantes. E acho que nos vemos no próximo painel, que continuamos essa conversa, então, de uma forma muito complementar. Obrigada, Stefanos, Rolf. Nos vemos em breve.